estender as tuas mãos para cá e para que você possa revelar a sede que você tem de receber tudo aquilo que o Senhor vai ministrar através do pastor Luiz. E minha oração nesta manhã é para que ele não leve de volta nada daquilo que o Espírito Santo ministrou ao coração dele. E sabemos que tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, Ele usará o pastor Luiz como um canal de bênção, Senhor. Que o teu rio flua através dele, Deus, como um cano, para que os nossos corações, a nossa mente e principalmente o nosso espírito, Deus, seja abundado, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos, como a terra seca, parecermos irrigados, Deus, pela tua palavra, Pai. No nome de Jesus, usa ele, Senhor, como tu sempre usa e como te apraz. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, e damos liberdade para que o pastor Luiz possa fluir naquilo que é o ministério dele, Pai. Nós nos submetemos ao teu senhorio, nos submetemos à tua autoridade e nos submetemos, Senhor, à tua santidade. Pai, que nada nos distraia, e nós damos uma ordem para que todos os espíritos de distração, todos os espíritos, Senhor, de sonolência, de cansaço, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. Que todas as sementes que serão lançadas, Pai, elas possam encontrar em nossos corações uma terra fértil, Deus, para que ela possa, Senhor, germinar no teu tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, amém? É uma alegria estar aqui nessa igreja, nessa congregação, porque conheço os pastores dessa casa, são pastores comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o Senhor. Eu gosto do texto inicial, não precisam abrir, mas o texto inicial de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo se chama pelo meu nome. Eu gosto, adoro. Deus me deu a revelação, início desse texto. A gente usa muito esse texto, mas é confrontante o início desse texto. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Porque tem muita igreja, tem muito povo que se diz do Senhor, mas as suas atitudes, sua maneira de viver fora da igreja, revelam que eles não são o povo de Deus. Para alguém ser chamado povo de Deus, precisa praticar a palavra, não só aqui dentro, mas lá fora. Então, essa palavra inicial é muito confrontante no meu coração há alguns anos já, e ela me confronta a viver o Evangelho. Eu tenho dito há alguns anos já que eu não sou um pregador muito bom da palavra aqui no público. Eu não sei pregar muito bem em palavras, mas eu aprendi a viver a palavra. Eu aprendi a viver a palavra fora de público, fora da igreja, porque a igreja é a escola de Deus. Então nós aprendemos a palavra para praticar lá fora. Por isso essa palavra me confronta muito. Se o meu povo se chama pelo meu nome, para ser do meu povo, do Luiz, precisa ter que carregar o sobrenome Chu. Se não for Chu, não é do meu povo. Assim é no reino de Deus. Se nós não carregarmos o Espírito Santo de Deus, nós
não somos pouco. Porque o Espírito Santo, ele nos dá o poder para viver o Evangelho lá fora. Ele nos instrui no caminho que nós devemos andar. Porque ele é o outro Consolador. Jesus diz: convém que eu vá, para que eu envie o outro Consolador. Então, Jesus, ele consolou enquanto ele esteve aqui, mas para continuar consolando, ensinando o caminho, ele tinha que ir, ele subiu, enviou o outro Consolador. Jesus sabia de todas as coisas, mas ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada oculto. Você consegue imaginar isso? Nenhum lugar do mundo, nada, no coração de uma tribo indígena lá na África hoje, agora, nesse momento, o Senhor sabe que está no coração de cada um daquela tribo. O Senhor sabe que vai no coração de cada pessoa do mundo inteiro. Essa é a onipresença, onisciência, esse Espírito que precisa habitar dentro de nós, para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus, para que sejamos reconhecidos como povo de Deus. Aquele que vive pecando não pode ser chamado filho de Deus. Ainda mais aquele, como diz em Hebreus 10, que peca voluntariamente, exige propósito, sabe que se entristece o Senhor e ele continua pecando. Mas a palavra de Deus, Deus falou comigo agora, logo no início do culto, a palavra de Deus primeiro foi preventiva. A palavra que Deus deu para Adão e Eva, que não comessem do fruto, porque se comessem certamente morreriam. A palavra preventiva: não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. E várias passagens bíblicas me veio à memória, mas capítulo 1 de Salmo também fala que a preventiva: não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Preventiva, palavra preventiva. Um pai que ama um filho, ele não fala depois que o filho se machucou, que ele feriu, ele diz: filho, não sobe essa escada, filho, não mexe nessa faca, larga essa faca que vai te cortar, que vai te machucar, filho, não mexe no fósforo, porque tu vai te queimar. Palavras preventivas, palavras que vêm para nossa proteção. Isso são palavras como um muro de proteção para que nós não sejamos feridos. Porque o Pai nos ama. E nunca vai ser o desejo do Pai que um filho se fira por falta de conhecimento. E depois tem palavra de exortação, palavra de correção, mas tem palavra de resgate. Também tem palavra de resgate, para nos resgatar aqueles que tinham caído. E nós viemos depois da queda, nós fomos, como diz Romanos 11, enxertados na oliveira. Todos nós fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Ele é a raiz. Nós somos os ramos. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos estar conectados, enxertados na oliveira. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração
O meu ministério sempre é falar de restauração, de libertação, de arrependimento, de abandonar pecado, de restauração de vida. Isso tem sido o meu chamado. Às vezes tento pegar outras coisas, mas o Senhor sempre me leva para a cura, para a restauração, para resgate, alinhamento, conserto, arrependimento. Assim tem sido as palavras que o Senhor tem me dado. E falando, como já falei, de muro, de proteção. O muro serve exatamente para isso, para proteger, para conter, para estabelecer limites. Quem é que tem em casa, fez uma cerca ou fez um muro? Na minha casa tem muro, tem cerca. Na casa de vocês também tem muro, tem cerca. Isso é para estabelecer limites. Para o mundo espiritual falando, para que o inimigo não acesse a nossa vida, a nossa casa, nossos limites dos nossos terrenos. É para que o ladrão não entre e não nos roube. E assim também é no mundo espiritual. A cerca espiritual são a aplicação de princípios da palavra de Deus que nos protegem, que nos guardam, que impede o ladrão de acessar a nossa vida, acessar a nossa família. A prática desses princípios, a prática desses valores espirituais que nos protegem. É isso que nós temos que buscar ardentemente no nosso coração todos os dias. Sondar o nosso coração. Davi orava assim: Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. E sabe, eu nunca tinha lido na NVT essa passagem do Salmo 139. Salmo 139, eu nunca tinha lido na NVT. A tradução que diz na NVT, eu achei muito forte isso, que a gente usa muito na outra tradução. Eu quero ler a partir do 20, Salmo 139, 20, que diz assim: eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. No 21, acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Davi entendeu uma aliança. No povo oriental, quando eles fazem uma aliança, dois amigos, como foi o caso de Davi e Jonatas, fizeram uma aliança, e isso prevalece a muitas tribos até o dia de hoje. Quando fazem aliança de sangue, eles se cortam, um corta o pulso, o outro também corta eles. Eles fazem uma aliança de sangue. A partir daí, tem uma porção de gente de testemunha presenciando essa aliança. E uma aliança com o povo oriental é inquebrável. Nada pode destruir essa aliança, a não ser a morte. Somente a morte. Assim é no casamento. Por isso eles entendem muito mais em casamento do que nós. Eles entendem muito mais de uma aliança do que nós, porque eles não quebram a aliança. Por isso que é tão difícil ganhar para Jesus aquele povo oriental, porque eles entendem a aliança, porque eles sabem, eles têm uma aliança com o Deus deles, com Maomé e outros, como é que eles chamam lá no povo, Alá, para ter uma aliança com esse Deus, e eles não quebram a aliança. Eles não posso fazer uma nova aliança sem eu morrer, sem eu quebrar a aliança anterior. Por isso que é tão difícil vir alguém para Cristo. Mas quando eles entendem realmente, isso veio aqui agora, o entendimento veio agora do céu. Eu preciso morrer para a velha aliança, para fazer uma nova aliança. Isso no mundo espiritual, aquele que se converte entende: eu morro para a velha aliança que eu fiz com Allah, para fazer uma nova aliança com Cristo. Quando eles têm esse entendimento, muitos quebram essa aliança
mostrem para ela, para estabelecer uma nova aliança, uma aliança que dá para a vida eterna e não dá para a morte como estimantes. Então Davi entendeu a dimensão de uma aliança. Por isso que ele disse aqui: e diz no versículo 22, 139, 22: sim, eu os odeio com todas as minhas forças, porque os teus inimigos são os meus inimigos. É isso que acontece no povo oriental. Quando eu faço uma aliança, quando eles fazem uma aliança entre si, o inimigo de um se torna inimigo do outro. E eles enfrentam qualquer batalha até a morte. Eles dizem em outras palavras assim: ó, para tu pegar o meu amigo, o meu irmão, vai ter que me matar, passar por cima de mim primeiro. É isso que é a dimensão da aliança, isso que Davi estava dizendo. No 23, 139, 23 diz: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me, eu quero chamar a atenção para esse versículo 24. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Nunca tinha percebido isso na NVT. Algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Então, com as nossas atitudes, nós podemos ofender a Deus. Que oração maravilhosa, Davi: Senhor, vê se há em mim algo que te ofende. Me mostra, abre meus olhos espirituais, abre meu coração para o entendimento, porque eu sei que eu tenho uma aliança contigo. E a última coisa na minha vida que eu quero é ofender o Deus da minha aliança. Isso precisa ser o desejo intenso do nosso coração, pastor Bruno. Guardar a aliança que o Senhor tem conosco. Jacó disse no vale de Jabó, né? Senhor, eu não sabia, mas tu tinhas uma aliança comigo, eu não sabia. E eu não sabia. Você sabe uma coisa? Antes de nós nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, antes de Ele se tornar nosso Senhor e Salvador, Ele já tinha uma aliança conosco. Ele já tinha feito uma aliança com cada um de nós antes de nós nos convertermos. Você sabia que Jesus tem uma aliança com o mundo inteiro? Ele tem uma aliança com todas as pessoas do mundo inteiro. Por quê? Ele derramou sangue por todos. Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. No entanto, a grande maioria está se perdendo. Se Jesus voltasse hoje, a grande maioria ia descer para o inferno de fogo. Mesmo dentro da igreja, muitos que não entenderam a aliança e andam em desonra, quebrando a aliança, pisando no sangue da aliança, hoje estariam perdidos. Por isso que eu gosto do Salmo 25, 14, que diz assim: a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. A revelação da aliança do Senhor comigo é dada na intimidade com Ele. O que é intimidade com o Senhor? Eu me separar para Ele, um tempo de qualidade com Ele, todos os dias, ou pelo menos muitos dias da semana, me aquietar na presença dEle, não ter ouvidos para outras coisas, não ter olhos para outras coisas, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam atentos só para o Senhor, somente para Ele. Nós temos intimidade com Ele. Ninguém em volta, não é dentro da igreja, é em casa, seja um lugar isolado, não importa se não é em casa, mas num campo, isolado.
e ter ouvido só para Ele, ter olhos só para Ele. Então chega na intimidade. E essa intimidade, com o Senhor, esse dia não. Ele está gastando tempo comigo. Ele está demonstrando que Ele faz parte do meu povo. Eu vou revelar para Ele a minha aliança. Quando eu tenho revelado a aliança do Senhor comigo, jamais eu vou andar pecando, jamais eu vou andar tropeçando, jamais eu vou estar emprestando a minha boca para o diabo, para amaldiçoar pessoas, que nós não fomos criados para amaldiçoar ninguém. Nós somos boca de Deus, nós somos profeta de Deus. Na vida dos pecadores, na vida dos perdidos, nós temos que ser boca de Deus. Nós precisamos ver as pessoas como Deus vê. Deus olha para todos e vê eles como salvos, mesmo os perdidos com nossos olhos naturais, porque o Senhor olha, meu sangue, o sangue do meu filho foi derramado por essa pessoa. Ele já está salvo. Ele só precisa entrar para dentro da aliança para ser salvo. E para acontecer esse processo, esse Deus conta conosco, conta com cada um de nós, para que venhamos a pregar o Evangelho de salvação, Evangelho de esperança, Evangelho da graça. É pela graça que somos salvos, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor. Vocês se importam de ler a Bíblia comigo? Neemias capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio, e acerca que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém, disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelo filho de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés,
teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar, ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem nesse tempo. Esse tempo eu era copeiro. Que fala comigo essa palavra inicial. Eu falei há pouco de muros. O que sustenta um muro? O que faz com que ele permaneça de pé ou não? O que faz que ele seja facilmente derribado ou trincado? Há pouco tempo atrás, eu tive que fazer um concerto no muro de uma casa. O Carlinhos não está aqui, né? O Carlinhos, que congrega aqui, fez o concerto no muro. O muro tinha cedido, tinha trincado, estava perto, muito próximo a cair sobre a casa que estava embaixo. E aí o Carlinhos foi lá, desmanchou todo o muro, e nós percebemos que esse muro não tinha nenhuma viga, e tinha 1,5 metro, 2 metros de terra encostado, não tinha nenhuma viga, não tinha nenhuma estaca, e por isso o muro estava abalado, prestes a cair, a ruir em cima da casa e causando, com certeza, causando prejuízo na vida do vizinho. Então o muro é proteção e, para contenção, estabelecer limites. E o que faz um muro cair? Está aqui, nós acabamos de ler Neemias 1, versículo 5, diz assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança para com os que te amam, que guardam os teus mandamentos. Quando nós deixamos de guardar os mandamentos do Senhor, quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, quando nós deixamos de amar esse Senhor, acontece do muro cair, no versículo 7 em diante, diz assim: temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então, o que faz ruir o muro espiritual na nossa vida é a desobediência a Deus, a falta de temor ao Senhor. E hoje o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra de nós sondarmos os nossos muros, sondarmos os nossos fundamentos, porque assim como é no namoro, que acaba no casamento, no começo a gente trata a namorada com toda atenção, com todo carinho, com zelo, dá presente, carinhoso, dá beijinho, dá abraço. Depois de um tempo casado, passa uma semana, um mês, e nem um beijo tem, pouco toque físico, está sendo que acontecendo o quê? Está abalando a estrutura do amor. Precisamos revisar, assim como o nosso relacionamento conjugal, precisamos revisar o nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algo em mim, Senhor, que te ofende.
Será que eu estou tendo alguma atitude, Senhor, que estou te ofendendo? Por favor, Senhor, me revela. Porque eu não quero entristecer o teu coração. O desejo sincero do meu coração é ser temente a ti todos os dias da minha vida. Não somente um dia, não somente uma semana, um mês, um ano, mas todos os dias da minha vida. Porque o salmista também diz: tudo que há em mim te louve, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Uma intimidade, irmãos. Intimidade é intimidade, é transparência total. Não guardamos nada diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele soma o nosso coração. E nós muitas vezes queremos esconder feridas, esconder mágoas, guardando perdão, não liberando perdão na vida de pessoas e querendo esconder isso. Não, está tudo bem, eu já perdoei, está tudo bem. E para algumas pessoas dizem assim: não, eu perdoei, só não quero mais ver ele, só não quero mais ver aquela pessoa. E será que perdoou? Eu pergunto assim: Deus diz para mim assim: eu te perdoo, tudo bem, só que eu não quero nunca mais te ver. Você já pensaram nisso? A gente diz para irmãos: não, eu perdoo, irmão, meu Deus, eu perdoei, só que eu não quero mais ter relacionamento com ele. Se Deus dissesse isso para nós: eu te perdoo, tá? Só que eu não quero mais ter relacionamento contigo. Qual seria o nosso destino? Para onde nós iríamos, Pastor Bruno? Se Deus agisse da mesma forma como nós agimos muitas vezes com nossos irmãos, quebrando princípios, valores eternos, nosso muro está trincado, nosso muro está prestes a cair. Precisamos nessa manhã sondar os nossos corações, sondar o nosso muro espiritual. Nós não temos avançado o muro, talvez atravessado limites. O muro é para estabelecer limites tanto para quem entra, tanto para quem sai. Será que eu não estou excedendo? Eu não estou acessando o muro e entrando na área do inimigo? Ou será que não estou retrocedendo o meu mundo espiritual e deixando o inimigo acessar um pouco? O limite do Satanás pode ser só até aqui. 1 João 5,16, se não me engano, diz assim: os que são do Senhor, o diabo não pode tocar. E eu peço que vocês orem, não por esses. Deixa eu ver se eu acho que para confirmar. Assim: se alguém vir a ser humano, cometer pecado para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Sabe, irmãos, tem pecado que é para a morte, tem pecado que não tem solução. E nessa manhã eu tive entendimento, a clareza de Hebreus 6, como nunca tinha tido antes. E vem de encontro essa palavra de 1 João 5,16. Por esses que pecam para a morte, não peço que orem. Por quê? Para esses não tem solução. É isso que diz ali. Esses não têm solução. E Hebreus 6 vai falar exatamente isso. Veja Hebreus 6, versículo 4. Os perigos espirituais. Não é que Deus não perdoa, eu quero deixar bem claro: Deus sempre perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Mas aqui vai falar de pessoas que não têm mais arrependimento, que entraram num lugar, num terreno perigoso, que elas não têm mais como voltar. Porque aqui diz assim: é impossível, Hebreus 6,4, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo.
Olha a profundeza, alguém que andou nas profundezas com Deus, intimidade com o Senhor profunda, experiências extraordinárias. É impossível. No 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão ficando para si mesmo no Filho de Deus, expondo a ignomínia. Aqui diz 2 vezes é impossível. Não diz que é difícil, não diz que é complicado, diz que é impossível. Uma pessoa que teve, como eu falei, uma intimidade tão profunda com Deus, dias, anos da sua vida, se tornou pastor, líder de uma igreja, teve experiências profundas com Deus, botou a mão na cabeça e os demônios saíram gritando, botou a mão na perna do coxo e ele ficou curado, botou a mão no olho, no cérebro, ele voltou a ver. Ele teve experiências poderosas em Deus, mas um dia ele se afastou desse Senhor, e todas as experiências que ele teve com ele perderam o valor. Para esses que a palavra está dizendo é impossível renová-los. Por isso eu gosto de sondar o meu mundo espiritual, para que isso também acontecer na minha vida. Todo dia eu peço, Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha mente, me livra de todo mal, sonda o meu coração, pela minha parte a tua graça, Senhor, pela minha parte o teu amor. Livra-me, Senhor, de todo mal, que eu seja perseverante até o fim, até o dia da tua vida, que não desista na metade do caminho, que não venha desistir na reta final, que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Eu estou falando, irmãos, nada disso eu tenho anotado, nada disso eu tinha preparado, tudo isso veio do trono de Deus. Agora, tem versículos eu tinha anotado no seu de Neemias. O Senhor está chamando a igreja esta manhã com profundo arrependimento, nos chamando para uma intimidade profunda. O Senhor, porque Ele quer gerar a vida dele em nós. Como vocês tiveram esse menino? Não foi uma intimidade, num quarto fechado, onde era só vocês dois e mais ninguém. Pastor Contela, Adelaide, como é que vocês geraram a vida? Foi em público? Foi na intimidade, foi num quarto fechado, onde ninguém podia acessar, só vocês dois. Mas ninguém, por causa da intimidade de vocês no quarto, foi gerada a minha. Nós temos uma intimidade com o Senhor, no Espírito, isolado, só nós e Ele, só nós e Deus, só nós e o Espírito Santo, tudo dele, que gera em nós a vida de Deus. É isso que Ele quer, gerar a vida dele em nós, porque nós mesmos não temos vida nenhuma. Nós sem Deus caminhamos para a morte em passos largos. E nessa manhã, o Senhor está falando conosco a respeito de limites, a respeito de muros espirituais. Precisamos sondar os nossos muros, a nossa cerca, passar em volta, como se passa em volta do terreno, vai passando, vai olhando, os muros não estão trincados, está tudo bem, assim como fazer a nossa vida espiritual. Eu estou praticando os mesmos princípios que eu aprendi lá no começo? Eu estou exercendo a fé que eu exercia lá no começo?
Eu falo com a mesma intensidade, com o coração queimando de Jesus, como eu falava lá no começo? Como eu falava 15, 20 anos atrás? Eu falo com o mesmo desejo, a mesma intensidade, a mesma graça no meu coração, como eu falava 20 anos atrás? Eu sempre digo assim: Senhor, não me deixa sair desse lugar. Intimidade contigo, de amor e de graça. Eu quero andar sempre debaixo da tua graça. Em João 1,14, a palavra do Senhor diz assim: que a graça precede a verdade. A graça precede a verdade. O que isso quer dizer? É Jesus chegando e dizendo assim para mim, quando eu não era convertido, quando eu não conhecia o Senhor, Jesus chegando para mim e dizendo assim: filho, quero dizer uma coisa, eu te amo muito, você é uma pessoa preciosa para mim, eu vim aqui para te resgatar, eu vim aqui te abraçar, eu vim aqui para curar as tuas feridas, eu vim aqui para ser teu amigo. Essa é a graça de Deus. E a verdade é, depois disso Jesus vai dizer: eu sei que tu é um pecador. Essa é a verdade de Deus. Eu sei que tu é um mentiroso. Eu sei que tu é enganador. Eu sei que tu é um adúltero. Tu adultera, tu trai a tua esposa. Tu adultera com outros deuses. Tu não me ama, tu adora outros deuses. Essa é a verdade, mas primeiro é a graça. Primeiro vai dizer que te amo. Primeiro diz: eu vim curar tuas feridas. Eu vim te tirar desse buraco. Eu vim te tirar desse lamaçal. Eu quero te tirar dessas trevas e te trazer para a minha maravilhosa e poderosa luz. Essa é a graça. E depois ele vai dizer que ele quer consertar a nossa vida. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Essa é a palavra para essa manhã. E há pouco eu comentava com a minha esposa Raquel. Todos já ouviram aquela história que um homem escorou uma enorme de uma escada no prédio, escalou, chegou lá em cima. Quando chegou lá em cima, ele viu que tinha escorado a escada no prédio errado. Não era esse prédio. Assim é um homem velho, uma pessoa velha, idosa, que nem eu já sou idoso. A escada, cada degrau representa etapas da nossa vida. Nossa vida é uma escalada, todo dia nós estamos subindo uma escada. Cada dia a gente pode, cada ano, cada mês a gente sobe um degrau. Desgasta a nossa vida. Cada degrau é um tempo da nossa vida, nós vamos gastando a nossa vida. Depois, quando chegar lá nos 60, 70 anos, chega lá em cima na escada e diz, olha para baixo: meu Deus, eu fiz tudo errado, eu fiz a minha vida tudo errado, eu escolhi um caminho terrível, de onde eu cheguei, minha vida está no fim, eu gastei a minha vida com isso, juntando bens, com prostituição, com coisas que não têm valor hoje, e no tempo tinha um valor, hoje não tem valor nenhum. Eu estou no fim da minha vida. Cheguei no topo da escada, eu escolhi a minha vida, escolhi a escada da minha vida no prédio errado. Vocês que são jovens, meditem nisso. Aonde está escorada a escada da vida de vocês? Aonde está escorada? Os muros
proteção, que são os princípios cristãos, os valores cristãos. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos, porque se nós escorarmos a nossa escada da vida no prédio correto, andarmos no caminho do Senhor, e não ensinarmos aos nossos filhos o porquê que eu não minto, porque a minha palavra é sim, sim, e não, não. Por que eu pratico esses valores, esses princípios? Tu saber o porquê? Porque o dia que eu partir, que eu for embora, agora eu quero que vocês vislumbrem um muro. Conta uma história. Um povo avançou no território que não habitava ninguém. Chegaram lá, se estabeleceram perto de um arroio, um rio, um lugar adequado para começar uma cidade, para constituir famílias, várias carroças. Quem já viu o filme americano, eles avançam nas terras, dias, meses, até que cheguem no lugar. Aqui vamos estabelecer aqui nossa vida e começar aqui uma cidade. Aí passa algum tempo, índios ou ladrões começam a roubá-los, assaltá-los, a levar os animais. Eles pensam que se unem e vão construir um muro. Eles começam a empilhar pedra em volta daquela pequena cidadela, levantam um muro de proteção. Agora os inimigos não podem mais acessar. Os inimigos vêm todo dia lá dentro e se dando em confronto com o muro. E é como se o inimigo desiste. Não adianta mais, tem um muro de proteção, vão procurar outros lugares que ainda não tem muro. Eles vão embora. Aí os pais morrem, vêm os filhos têm os seus filhos, e tem um portão só, naquele muro. Tinha uma quadra, tem só um portão. E aí os filhos dizem: por que esse muro? Por que esse muro? Eu moro aqui, e o muro está aqui, e do outro lado é o rio. Eu tenho que sair lá do outro lado para dar a volta no portão para mim, atrás da minha casa, 5 metros, 10 metros da minha casa, para pegar um balde d'água. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer um buraco nesse muro. Mas tiram as pedras, abrem um buraco no muro, agora ficou pertinho. Vai lá e busca água. Todo dia, agora ficou barbado pegar água. E o outro vizinho lá da outra ponta pensa a mesma coisa. Puxa, eu preciso de lenha. O mato está do outro lado do muro. Eu tenho que dar toda a volta para pegar lenha. Eu vou abrir um buraco aqui também, o vizinho abre um buraco para mim. Nem sei para que é esse muro. Nem tem cabimento esse muro, não sei para que é esse muro. Até atrapalha esse muro. Não é bom quando vem uma brisa e esse muro está na frente e essa brisa não sobe a cresta? Tem que abrir um buraco também. E assim sucessivamente. Todos abrem um buraco no muro. O buraco no muro são brechas. E o inimigo que não vinha mais há muito tempo, ele vem sondar. 1 João 5,8. Nosso inimigo é como um leão que ruge. Anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para devorar algum. E aí o inimigo vê os buracos no muro. O muro começa a ser acessado pelos padrões, pelos inimigos. Agora estou falando do espiritual. Se nós não ensinarmos os nossos filhos por que guardar essa palavra, o porquê obedecer essa palavra, os nossos filhos vão abrir buracos, brechas espirituais na vida deles, porque não entendem por que os pais praticam esses princípios. Os filhos precisam saber por que eu sou cristão. Além da salvação, eu tenho a proteção divina. Nossos filhos precisam compreender isso, para que continuem com essa proteção do mundo espiritual, praticando princípios bíblicos, guardando a palavra, longe da imoralidade, longe do pecado, longe da prostituição, e sempre adorando o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, igreja? Fiquem de pé, por favor. Se há pessoas aqui que foram tocadas pela palavra e acreditam que haja brechas nos seus mundos espirituais e que o Senhor quer restaurar, eu quero dizer para você hoje, o Senhor quer restaurar essas brechas, esses buracos do seu mundo hoje. E precisamos ser humildes para reconhecer que há brechas no nosso mundo. Precisamos ser humildes para reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos. Talvez você pense, o que meu irmão vai pensar de mim se eu vier aqui na frente? O Senhor vai dizer assim: importa o que eu penso de ti. Eu conheço o teu coração, eu sou o teu coração. Mesmo que você não me peça, eu sou o teu coração. Eu conheço as tuas falhas, conheço os teus pecados, conheço tudo que há em ti, e nada pode ser encoberto de mim. O Senhor está te chamando aqui na frente essa manhã a restaurar as brechas do teu mundo, para fazer um conserto que só Ele pode fazer. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer esse conserto espiritual no teu mundo, para te guardar, para te proteger. Não é para te julgar, mas é para te salvar, é para guardar o teu coração, guardar a tua vida, guardar a tua descendência debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu te convido para estar aqui na frente nessa manhã, expondo as suas fraquezas, não para mim, nem para ninguém aqui, somente para o Senhor. Dizendo: Senhor, eu tenho falhado nisso, nisso e naquilo. Eu quero expor diante de ti essa fraqueza, essa manhã. Eu quero abrir o meu coração para ti, meu Pai, porque tu é um Pai de conserto. Peço um Deus de conserto. Fale isso para o Senhor. Peço um Deus de conserto. Eu quero, Senhor, que tu conserte o meu coração. Eu peço, Senhor, que tu conserte o meu mundo espiritual, que eu volte a praticar os princípios da tua palavra, os teus fundamentos sejam restabelecidos no meu mundo espiritual, as tuas vidas, que é a tua palavra, seja restaurado no meu coração, em nome de Jesus. Que eu volte a te amar como no primeiro amor, que eu me renda a ti, meu Deus. Permita que através da intimidade contigo tu gere em mim a tua vida. Gere, Senhor, a tua vida em cada um que está aqui, Senhor, para receber conserto, para receber alinhamento e para receber a tua graça curadora, em nome de Jesus, Pai. Todos que estão aqui à frente, até aqueles que não vieram, mas que têm o coração queimando, recebam o teu consolo, recebam pela graça o conserto desse mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.